Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar que estamos em pé, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade de estar juntamente com os irmãos nessa noite para cultuar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Agradecer ao pastor Nolasco pela oportunidade de mais uma vez estarmos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. E disse Moisés: Agora irei até lá, e virei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés virava para ver, bradou Deus a ele, dizendo do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Quero alguns minutos da sua atenção. O livro que nós acabamos de ler é um livro bem conhecido, um livro bem estudado, muito pregado. E a história de Moisés, sem dúvida, ela é profunda e impactante, porque foi um homem que Deus escolheu para mudar a história de uma nação. E a Bíblia chega a dizer que no Antigo Testamento não houve profeta maior do que Moisés. Nós vamos observar que Deus havia feito uma promessa para um homem chamado Abraão, que a sua descendência seria tão grande como as estrelas do céu e tão grande como a areia do mar. E o tempo foi se passando, e através de Abraão nasce Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó vem José. E aquela nação que Deus havia prometido a Abraão agora havia crescido, se multiplicado. E você vai observar que aquele povo, descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, através dos seus 12 filhos, se formou a nação de Israel, que havia entrado no Egito a convite de Faraó e do próprio José. Agora aquele povo não era mais visto com os bons olhos, porque se multiplicavam e cresciam, e Faraó, temendo o que podia acontecer, oprimiu aquela nação, oprimiu Israel. Israel agora não era mais visto com os bons olhos e muito menos bem-vindo ao Egito, e começaram a sofrer com o trabalho braçal e com a servidão da escravidão. Passaram-se aproximadamente 430 anos, e o povo continuava naquele ciclo, e naquele ciclo, e naquele ciclo, e ninguém tinha coragem de fazer nada. Por conta da escravidão, o povo havia se esquecido do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 2 do livro do Êxodo, um casal da tribo de Levi, não temendo o que poderia acontecer, se casaram, tiveram 3 filhos, e o seu terceiro filho, a Bíblia diz que ele era formoso, e foi escondido durante 3 meses. Salve o decreto que havia sido estabelecido pelo faraó, que todo menino que nascesse
deveria morrer, e que se nascesse mulher poderia viver. Ninguém queria casar naquela época, porque se tivesse filho um homem, seria morto, e se tivesse filha mulher, era motivo de vergonha, por conta das tradições judaicas. Mas eles, sem se preocupar com o que poderia acontecer, se casaram, tiveram um filho, o esconderam, e ele continuava crescendo, porque Deus precisava de alguém que tivesse coragem, de fazer alguma coisa diferente, porque Deus precisava usar alguém. Você conhece a história, a Bíblia vai dizer que esse menino cresce e é adotado pela filha de Faraó, cresce como príncipe, coloca o nome dele de Moisés, e agora ele sabe tudo o que uma pessoa egípcia poderia aprender. Sabe tudo sobre pirâmide, sabe tudo sobre construção, sabe tudo como oprimir. E chega um momento que Deus começou a preparar Moisés, porque ele nasceu com um chamado de Deus, e Deus precisava esconder Moisés, e Deus esconde Moisés dentro do palácio. Faraó queria destruir aquele que poderia ser o libertador de Israel, e como Deus ele age diferente dos homens, Deus esconde o projeto dele dentro do palácio, perto do Faraó, para mostrar para o Faraó que Deus ainda é Deus, e que Deus estava esperando alguém de coragem para poder libertar o seu povo. A história vai dizer que Moisés cresce como príncipe, e quando descobre que é hebreu, a Bíblia diz que ele mata um soldado egípcio e esconde o seu corpo na areia, e quando descobrem que ele mata esse soldado, baixa um decreto e condenam Moisés à morte. Moisés agora tem que fugir, e ele foge para o deserto. E quando a gente fala a palavra deserto, a gente começa a ficar preocupado, porque quando lembra de deserto, só imagina prova, só imagina sofrimento, só imagina solidão, só imagina medo. Mas eu deixo eu dizer uma coisa para você, se você for prestar atenção na Bíblia, Moisés, ele viu a manifestação da glória de Deus mais no deserto do que dentro do palácio. Ou seja, quando Deus nos leva para o deserto, não é pensando que nós vamos morrer, porque deserto é apenas um percurso, é apenas uma travessia, é apenas um processo. E quando nós paramos para compreender que nós precisamos passar por esse percurso, as coisas elas ficam mais fáceis, porque você compreende quem que te levou para o deserto e quem vai te tirar do deserto. E que deserto não é um período eterno, é só um período passageiro, vai passar. E agora ele vai e se casa com Zípora, filha de Jetro, e tudo aquilo que ele havia aprendido no palácio não servia mais para nada. Agora Deus começou a moldar o libertador de Israel. Tudo que ele havia aprendido não servia de nada, porque ele precisava conhecer o Deus de seus pais. E você vai observar que, num lindo dia, Moisés, todos os dias Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, e todos os dias ele passava por aquele lugar, e nada de indiferente acontecia. Até que nesse dia, Moisés passa no monte de Deus, e tem uma sarça pegando fogo. Ele para, vai até lá, e quando Deus percebe que ele se aproxima, Deus brada e diz: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Era tudo que Deus queria, era montar um cenário para poder chamar a atenção de Moisés e então revelar para ele o propósito que havia estabelecido desde a eternidade. Deus monta um cenário, Deus monta uma situação em que prende a atenção dele,
E era tudo que Deus queria, era que tivesse a atenção dele para poder falar para ele, para poder revelar para ele, para poder mostrar para ele o que Deus havia preparado para ele. Eu quero dizer para você que às vezes Deus ele cria situações, Deus cria um cenário que aos seus olhos é desfavorável, que aos seus olhos que parece que não vai dar lugar nenhum, mas é tudo que Deus quer, que chamar a tua atenção para que Ele possa se revelar, para que Ele possa criar um relacionamento contigo, para que Ele possa criar um diálogo, e através desse diálogo você nunca mais consegue viver sem, porque quem conhece Deus na sua essência, não quer mais se afastar dEle, não quer mais ficar longe dEle. E eu tenho certeza que se fosse algum de nós aqui, iria ficar alegre, iria ficar feliz, porque Deus estava revelando para ele o seu plano de libertar o seu povo da escravidão. Para Moisés foi totalmente diferente. Moisés começa a dar um monte de desculpa e criar um monte de questionamentos para Deus, porque olhou para a sua fragilidade humana, olhou para a sua humanidade e disse: Deus, Senhor, eu sou um homem de lábios pesado. Tenho certeza que ele disse: Senhor, chama outro, escolhe outro. E às vezes a gente fica criando desculpas, danos, justificativas para Deus. E Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Deus, Ele conhece a nossa fragilidade. Deus sabe quem nós somos, nos conhece melhor do que nós mesmos, e mesmo assim Deus continua insistindo, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus ele tem um plano, Ele tem uma preparação, e a preparação dele era moldar o caráter de Moisés. Um príncipe não poderia libertar o povo, mas um pastor poderia libertar o povo. Um príncipe não ia ter respaldo diante do rei, mas o libertador escolhido de Deus, ele teria um respaldo diante do rei, porque foi Deus que o enviou. A partir do momento que você compreende que o encontro que você tem com Deus, ele muda a sua vida, você nunca mais consegue ser a mesma pessoa. E tudo aquilo que você via, tudo aquilo que você enxergava como erro, como fragilidade, você começa a olhar como uma oportunidade que Deus vai te usar. Naquilo que você pensa que você é mais fraco, é naquilo que Deus vai mais te usar. A gente fica se perguntando: mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Deus falou para o profeta Jeremias: eu coloco as minhas palavras na tua boca, e tudo que eu te mandar tu dirás. É Deus que coloca as palavras dele na nossa boca. É o Espírito Santo que usa a gente, é apenas um instrumento de Deus. Eu vim dizer para você que, em meio a um tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, podemos dizer que é um deserto que nós estamos atravessando, mas o final dele é um final de vitória, um final de conquista, um final de descanso. Nós podemos dizer que o mundo é o Egito e que nós precisamos passar pelo deserto para poder chegar até a Canaã celestial. E eu vim dizer para você nessa noite: por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, continue caminhando e prosseguindo, porque a qualquer momento nós iremos chegar na terra prometida. E Deus ele conta contigo assim como contava com Moisés. E Deus diz para ele: Moisés, ele pergunta: Senhor, como eu vou me apresentar ao faraó? O que eu vou dizer para ele? Moisés, diga que o eu sou te enviou. E nós vamos observar que no Novo Testamento Jesus se apresenta como eu sou. Jesus diz: eu sou a fonte da água da vida. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida.
E o mais lindo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar primeiro por mim. O eu sou cuida da tua casa. O eu sou cuida da tua família. O eu sou está cuidando de tudo, está guiando os teus passos, está te guardando. Muita gente já foi embora. Infelizmente muita gente partiu, mas você continua vivo, porque Deus tem um projeto na tua vida, no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio dos teus sonhos, do teu ministério. O eu sou continua cuidando da tua casa, continua cuidando da tua vida. Nós não podemos desanimar agora. Porque se nós soubéssemos a glória que nos espera, nada do que acontece na terra te deixaria triste, porque o que te espera no céu não se compara com o que nós vamos passar aqui na terra. Você tem um chamado de Deus, você tem algo de Deus dentro de você. A eternidade ela habita dentro de você, porque o Espírito Santo ele habita dentro de você. Isso aqui é uma organização. Deus ele habita em um organismo vivo, e o organismo vivo é você. Você é a igreja. Quando você anda, Deus anda contigo. Quando você levanta a mão, Ele levanta a mão. Quando você abre a boca, Ele fala. E se tem uma coisa que mexe com o ser humano, é a palavra de Deus. Porque o que faz gerar o avivamento não é a palavra dele que faz gerar avivamento. O que acontece na igreja através dela é consequência. Mas o que salva o crente é a palavra. O que edifica o crente é a palavra. O que fortalece o crente é a palavra. O que ajuda o crente a prosseguir é a palavra. Sem a palavra de Deus, a igreja não consegue triunfar. E deixa eu dizer para você uma coisa. A palavra se chama Jesus de Nazaré. 1 João capítulo 5, versículo 7. 3 são que testificam no céu: o Deus Pai, a palavra e o Espírito Santo. Se Jesus é a palavra, é por isso que quando você escuta a palavra, ela queima, ela mexe, ela faz você chorar, ela faz você sentir a presença. Porque enquanto você escuta a palavra, o próprio Cristo se manifesta através dela. Se Ele era o verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, a própria palavra, o próprio Deus. Deus quer se revelar para a igreja. Não é porque nós estamos vivendo um momento de crise que Deus parou de se revelar, que Deus parou de falar, que Deus parou de se manifestar. O mundo está em crise, mas a igreja ela tem Cristo. O mundo está passando por um perrengue, mas o céu continua aberto. Deus continua no controle de tudo, continua no controle da situação. Eu vim dizer para você: Deus conta contigo nessa última hora. Deus vai montar um cenário para que você possa compreender que Ele quer se revelar para você, que Ele quer que você tenha um compromisso, um relacionamento com Ele. Deus às vezes fez isso para chamar a atenção da igreja, porque Ele está às portas, e parece que quanto mais as coisas acontecem, mais os crentes se entristecem. O que acontece no mundo é cumprimento da sua própria palavra. Mas Deus, Ele conta contigo. Você tem um chamado de Deus, e todo chamado tem uma preparação, tem um percurso a percorrer. Não pare no meio do deserto, não, continue caminhando. Por mais que esteja difícil, cansativo,
Eu vim dizer uma coisa para você que nessa noite, debaixo do nome de Jesus, vai passar. Vai passar. Esse deserto vai passar. Essa crise na tua vida vai passar. Esse problema vai passar. Mas você precisa compreender que você precisa aceitar aquilo que Deus colocou na sua vida. Não fuja mais daquilo que Deus te deu. Esteja disposto a viver o chamado. Esteja comprometido com Deus a viver aquilo que Ele estabeleceu na sua vida. Quando você compreender aquilo que Deus vai fazer na tua vida, a tua família vai ser salva. Através da tua vida, pessoas irão encontrar a Cristo. Mas não pare no meio do caminho, não. Continue percorrendo. Continue percorrendo. Continue caminhando. Está difícil, mas continua caminhando. Está pesado, vai até Ele. Está cansado, vai até Ele. Foi lindo aqui nessa noite. Venha a mim quem está cansado e oprimido, porque eu vou te aliviar. Está cansado, fadigado, preocupado, ansioso. Lança a Ele a tua ansiedade, porque Ele está cuidando da tua vida. Está difícil, vai até Ele, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Eu nunca vi alguém que encontrou Jesus se arrepender. Todo mundo que encontrou Jesus de verdade, a vida dele mudou. A vida dele foi transformada. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Por isso que eu quero dizer para você que aonde Jesus chega, acontece alguma coisa, tem transformação, tem salvação de alma, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, porque aonde Jesus chega, a vida das pessoas são transformadas e o nome de Jesus Cristo é glorificado. É por isso que eu vim dizer para você que Ele vai contigo para a tua casa, porque você é a igreja. Pode estar difícil, mas Deus conta contigo e Deus quer ter um relacionamento contigo. É por isso que Deus cria situações para se revelar para você, para te trazer de volta para Ele, porque Deus não aceita te perder. Você é precioso para Deus. Você é valioso para Deus e você tem um chamado de Deus. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite e ouvisse o Espírito Santo te chamar pelo teu nome. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos na tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estarmos na tua casa, Deus, em poder te adorar. Onde muitos, Senhor, muitos queriam estar aqui nessa noite, mas não podem. Mas o Senhor nos deu o privilégio, nós queremos te dar graças e ser gratos a Ti. E te pedir, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor continue nos usando, que nessa noite Teu Espírito Santo, Deus, venha se manifestar no nosso meio, Pai. E tirar todo o medo, Pai, toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação do meio da Tua igreja, Pai. Nós precisamos continuar, Deus, marchando, caminhando, prosseguindo avante, Senhor, até o céu. E nós contamos contigo, Espírito Santo, com a Tua presença, porque nós temos um chamado, Deus, da Tua parte, Pai. E nós queremos que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra. Deus, continua abençoando a Tua igreja, Pai. Perdoa os nossas falhas, os nossos pecados. Derrama sobre nós o Teu sangue, Jesus. E nos purifica de todo pecado, Pai. Continua abençoando a Tua igreja, Pai. Continua nos dando graça, Jesus. Continua nos fortalecendo, porque nós queremos chegar no céu.
Fica conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, no nome soberano do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.